Olá, tudo bem? Já deve ter recebido muitos e já deve ter visto também nas redes sociais algo do tipo: um café mais um leite custa R$ 9. 2 cafés mais um suco, R$ 17. 4 sucos, R$ 28. Quanto você irá pagar então em relação à compra desses produtos? Já não recebeu? Aposto que sim. Então aí, pessoal, isso aqui nada mais é do que um sistema linear. Então, nosso assunto refere-se, portanto, a matrizes e sistemas lineares. O que nós vamos ver aqui? Então, todas as vezes que aparecer da forma A1, A2, AN, isso aqui refere-se para nós números, tá ok? x1, x2, xn, isso refere-se para nós as incógnitas, as variáveis da equação. Ah, mas não aparece como x1, x2. Provavelmente vai aparecer como x, y e z, tá ok? Então, se aparecer algo 3x mais 5y mais 3z igual a 28, isso, portanto, é uma equação linear, tá? É uma equação linear. Então, nós temos aqui, 2x menos 3y igual a 7. Isso refere-se a uma equação linear. 5x mais 2y menos 8z. Isso refere-se para nós a uma equação linear. Nesse caso, nós temos aí três incógnitas. Quais são as incógnitas? X, y e z. No exemplo anterior, nós temos duas incógnitas, apenas x e y. Se eu voltar lá para o exemplo, eu posso muito bem falar que o meu café é x e que meu copo de leite é y. Portanto, 1x mais 1y, isso custa 9. Eu posso falar que meu suco vale z. 2x mais z igual a 17. Eu posso falar então que 4z é igual a quem? A 28. Então, você aqui consegue encontrar quanto custa o valor de z. Então, 4z, 28. Cada z, então, cada suco vai custar quanto? 7. 4 vezes 7, 28. Você tem, portanto, o valor do z, que custa 7, você consegue encontrar qual que é o valor de cada xícara de café. Então, você vai ter aqui 2x mais z, 2x mais 7 igual a 17, ou seja, o 2x vai valer 10, cada x vale 5. Volta então na anterior e acha o y, o teu y vai valer 4. Sabe o valor de x, sabe o valor de y, sabe o valor de z, você consegue descobrir quanto que você vai gastar nessa compra. Simples assim, muito simples. Matemática é fácil, tá bom? Então, quando nós juntamos várias equações lineares, nós vamos ter, portanto, um sistema linear. Quando nós montamos várias equações, juntamos várias equações, nós montamos então um sistema linear de equações, tá ok? É um sistema de equações sendo formado por duas equações. Tenho aqui duas equações e três incógnitas. Quais são as incógnitas? X, y e z. X, y e z, tá ok? Então aqui eu tenho um sistema de três equações e três incógnitas. X, y, z são as minhas equações. X menos 3y mais z igual a menos 1. Então esse sistema é um sistema de três equações e três incógnitas. Só que nós sempre colocamos de costume o seguinte, sempre na ordem alfabética. X, y e z, x, y e z, x, y e z. Observa que aqui não está na sequência x, z, y.
y, z, x. Então, sem trocar o sinal, nós escrevemos isso na ordem alfabética. Ah, mas as letras estão como A, B, C, não tem problema nenhum. Ah, está como T, U, V, não tem problema, tá ok? Essas são as variáveis. Para nós encontrarmos o valor de cada um das incógnitas de x, y, z, nós precisamos ter a mesma quantidade de equações e a mesma quantidade de variáveis. Então aqui eu tenho 3 equações, eu tenho que ter 3 variáveis. Vamos fazer a afirmação ao contrário. 3 variáveis, 3 incógnitas, obrigatoriamente 3 equações. Para cada incógnita, uma equação. Tá ok? Esse sistema ele pode ser classificado como um sistema possível e determinado, como um sistema impossível ou sistema possível indeterminado. Nós temos aí 3 classificações. Como que nós classificamos cada um? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui um sisteminha. Então eu vou montar um sistema. Eu vou atribuir aqui para eu montar o sistema e vou falar, portanto, que x mais y é igual a 3. E eu tenho que 2x mais 3y vai ser igual a quanto? Isso aqui eu vou falar que é igual a 10. Vamos resolver esse sistema. De que jeito que nós podemos resolver isso? Nós podemos resolver por subtração, por substituição, fica a seu critério, tá? Eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 2. O que nós vamos ter? 2x mais 2y igual a 3. Ah, mas você não está multiplicando por menos 2? Isso, então vai ser menos 2x menos 2y e menos 6. Tudo é multiplicado por menos 2. Então, 3 vezes menos 2, isso resulta menos 6. E aqui, o que eu vou ter? 2x mais 3y igual a quanto? Igual a 10. Correto? Aqui, só para dar certo esse sistema, eu vou alterar ao invés de 10 para 8, tá? Ao invés de 10 para 8. E aqui também vai ser 8. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou somar essas duas equações. Então eu tenho que menos 2x com mais 2x dá 0. Menos 2y com mais 3y dá y. Menos 6 com 8 dá 2. Então eu já descobri que meu y vale quanto? O meu y vale 2. Volto na primeira equação. Volto lá na primeira equação. X mais y igual a 3. Meu y vale 2, então eu vou ter x mais 2 igual a 3. Meu x é igual a quanto? X igual a 1. Então nós temos que o x é igual a 1. Observa, portanto, que a minha solução é 1 para x, 1 para x e 2 para y. Quantos valores eu obtive para x e para y? Um único valor. Isso significa, então, como eu tenho um único valor para x e para y, esse sistema ele é classificado como um sistema possível e determinado. Um sistema possível e determinado. Tá ok? Essa é a classificação. Vou montar agora um outro sistema para vocês. Vou montar agora um outro sisteminha.
que é o seguinte, ó, eu vou escrever que x mais y igual a 3 e 2x mais 2y igual a 6. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 3. O que nós vamos ter aqui? 2x, na verdade, menos 2x, menos 2y igual a menos 6. 2x mais 2y é igual a quanto? Mais 6. Soma isso aqui, o que eu vou ter? 0x mais 0y igual a 0. Então, ó, eu vou apagar esse 0x e vou deixar escrito como 0y igual a 0. Observe o seguinte, todo número que eu atribuir para y e multiplicado por 0 sempre vai ser 0. Então, 0 vezes qualquer número sempre é 0. Portanto, a solução desse sistema é o conjunto dos números reais. Qualquer valor que você atribuir para y, isso sempre vai ser uma verdade. Portanto, a tua solução é os reais. Como você tem uma infinidade de valores, esse sistema é classificado como um sistema possível indeterminado. Um sistema possível indeterminado. Tá ok? Agora, para o terceiro e último caso, é o seguinte. Eu vou escrever uma equação do tipo x mais y igual a 3 e x mais y igual a 5. Aqui visivelmente, ó, sem fazer conta nenhuma. Tem como eu somar dois números uma hora dá R$3 e quando eu somar dois números uma hora me dá R$5? Não tem como. Desde que você refaça esse sistema, subtrai uma equação da outra aqui, ó. O que nós vamos obter? 0x mais 0y igual a quanto? A menos 2. Aqui, ó, todo número multiplicado por 0 sempre dá 0. Tem algum número que multiplicado por 0 dá menos 2? Não. Então, isso aqui, portanto, não existe solução. A solução nesse caso é vazio. Não existe nenhum valor. A minha solução aqui, portanto, é vazio. Beleza? Se a solução é vazio, esse sistema ele é classificado como um sistema indeterminado. Um sistema indeterminado. Tá ok? Sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado, sistema impossível. Sistema impossível. Possível e determinado, possível indeterminado e sistema impossível, tá ok? Sistema impossível. Vamos lá. Então, nós já temos aqui no caso a classificação, tá ok? O que mais que nós precisamos saber? Observe o seguinte, eu não tenho aqui uma matriz, eu não tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. Quando eu considero apenas os coeficientes das minhas variáveis, eu monto uma matriz. Essa matriz é chamada de matriz incompleta. Se eu acrescentar os termos independentes, essa matriz ela é chamada de matriz completa, tá ok? Todas as vezes que eu tenho apenas os coeficientes do meu sistema, é uma matriz incompleta. Quando eu tenho
os coeficientes mais o termo independente, isso, portanto, é uma matriz completa. Tá ok? Matriz completa. Então, aqui nós já sabemos a classificação, transformações que preservam o conjunto verdade. Então, se eu tenho um sistema, se eu troco, observa aqui, ó, E23. Eu troquei a linha 2 com a linha 3. Ou seja, quando você permuta duas linhas entre si, esse sistema não sofre alteração. Então eu troquei, a segunda linha virou a terceira e a terceira virou a segunda linha. Esse sistema ele permanece equivalente. É uma permuta, é uma troca entre os sistemas. Tá ok? Multiplicar os dois membros de uma equação por um número não nulo. Quando nós multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma equação por um número não nulo, o conjunto verdade de equação também não se altera. Também não se altera. Observa que aqui o que foi feito? A linha 2 foi multiplicada por 5. Quando a linha 2 é multiplicada por 5, esse sistema não sofre alteração. Esse sistema não sofre alteração. Quando a gente faz uma combinação linear, ou seja, eu vou falar que a segunda linha é a primeira mais alguém, que foi lá no caso que eu fiz para vocês, para mostrar, classificar o sistema em possível determinado, sistema possível indeterminado, sistema impossível. Então eu multipliquei uma equação e somei na outra. Esse sistema também não sofre alteração, tá bom? Como que nós vamos resolver um sistema linear? Nós podemos resolver por escalonamento. É um método que eu utilizo. Escalonamento significa o quê? Olha aqui, ó, o que formou para nós? Uma escada, ó. Forma para nós uma escada, cujos elementos são 0, 0. Então, ó, observa que está formando o que para nós aqui? Uma escadinha. Isso representa para nós o sistema escalonado. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, vamos considerar, vou escrever aqui, ó, AX mais BY, aqui não vai aparecer, deixa eu mudar para branco, AX mais BY mais CZ igual a W. Aí eu tenho aqui DX menos EY mais FZ. Isso aqui igual a T. E por último, eu tenho aqui GX mais HY menos IZ. Isso aqui é igual a quem? Vou falar que é igual a 1. Tá ok? Então, este é um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Nós precisamos fazer aí, no caso, permutas, combinações, multiplicações, não sei. De forma que esse D e esse G virem 0. E depois esse H também vai virar 0. Ou seja, formou para nós aqui uma escadinha. Esse, portanto, é um sistema escalonado. Sobrou apenas o Z aqui nessa terceira equação. Então, nessa terceira equação, eu consigo encontrar o valor do I. E aí, do Z. Volto na segunda, já tenho o valor do Z, acho o Y.
achei o z e o y, volto na primeira e acho o valor de x. Esse, portanto, é o método escalonado. Tá ok? Então, é assim que nós vamos resolver um sistema. Então, essa matriz, ela também pode ser na forma escalonada. Só que existem algumas regras, e isso vocês precisam saber. E para eu resolver os exercícios de algumas aulas, eu preciso saber a matriz na forma escala. Tem que saber essa regrinha, tá ok? Na resolução do sistema, obtivemos uma matriz que dissemos estar na forma escala. Vamos precisar desses conceitos. Tem que saber. Faça a sua anotação aí na apostila, numa ficha, na sua folha. Dizemos que uma matriz é linha reduzida, forma escada, C e somente C. O primeiro elemento não nulo em cada linha, não nula de R, é igual a 1. Então, o primeiro elemento não nulo obrigatoriamente tem que ser igual a 1. Cada coluna de R, que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha, tem todos os seus outros elementos nulos. Toda linha de R, cujos elementos são todos nulos, ocorre abaixo de todas as linhas que possuem um elemento não nulo. Se as linhas 1, 2, 3, R são linhas não nulas de R, esse primeiro elemento não nulo da linha 1, da linha I, ocorre na coluna KI e igual a 1. Então, nós temos que esses elementos K1 é menor que K2, que é menor que KR. Essa última condição impõe a forma escada matriz. Então, quando eu resolvi o exemplo com vocês, lá nós fizemos o sistema pela forma escalonada. Aqui nós estamos lidando com matrizes. Precisa seguir, então, essas regras, tá ok? Isto é, o número de zeros precedendo o primeiro elemento não nulo de uma linha aumenta a cada linha até que sobrem somente linhas nulas, se houver. Então, forma para nós esse sistema escada. Tá ok? Então, nós temos aqui, ó, não é forma escada, pois a segunda condição não é satisfeita. Qual que é a segunda? Cada coluna de R, que contém o primeiro elemento não nulo de alguma linha, tem todos os seus outros elementos não nulos. Então, não satisfaz, pela condição 2. Aqui, não forma uma escada, pois não satisfaz a primeira e a quarta condição. Qual que é a primeira? O primeiro elemento não nulo em cada linha, não nula de R, é igual a 1. Então, ó, observa que aqui tem que ser quanto? Tem que ser 1. E também não satisfaz a quarta. Então, para nós montarmos a matriz escada, obrigatoriamente tem que saber essas condições, tá ok? Tem que saber essas condições. Quando que um sistema ele é homogêneo? Um sistema ele é homogêneo se somente se todos os termos independentes são iguais a zero. Todos os termos independentes eles são iguais a zero. Tá ok? Todos os dependentes são iguais a zero. Isto é, portanto, um sistema homogêneo. Todo sistema homogêneo ele admite a solução trivial. O que é a solução trivial? Quando x, y e z são iguais a zero. X, y e z são iguais a zero. Tá ok? Pode admitir outras soluções? Pode. Pode admitir o x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3, por exemplo? Pode. Sem problema nenhum. Tá? Sem sombra de dúvidas, isso pode acontecer, tá?
Um sistema homogêneo pode admitir outras soluções além da trivial. Então, trivial, se somente se, todos os valores para x, y e z para as incógnitas são iguais a zero. Na sequência, nós temos posto e nulidade de uma matriz. Consideremos uma matriz A, M por N. Sabemos que existe uma única matriz B, linha reduzida à forma escada, que é linha equivalente a A. Definimos posto ou característica de A como sendo o número de linhas não nulas de B. Indicamos por P de A ou C de A. Então tem que saber isso aqui, pessoal. A partir de agora, para nós classificarmos o sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado ou um sistema impossível, eu preciso saber o posto ou característica. Eu tenho que saber o posto ou característica, tá bom? Então vamos ler novamente, ó. Consideremos uma matriz A de ordem M por N, M linhas e N colunas. Sabemos que existe uma única matriz B, linha, reduzida à forma escada. Então nós precisamos transformá-lo na forma escada, que é linha equivalente a A. Então, posto ou característica, sendo o número de linhas não nulas de B, indicamos por PA ou CA. Então, se nós voltarmos aqui, por exemplo, se essa é uma matriz B e ela está escrita na forma escalonada, o meu posto vai ser igual a quanto? Igual a 3. Porque eu tenho 3 linhas não nulas, que satisfazem aquelas 4 regrinhas. Tá ok? Então aqui, meu P de A é igual a 3. Eu tenho 3 linhas não nulas, está na forma de escada que satisfaz as 4 condições. Tá bom? Essa aqui é a minha matriz original. Então foi feitos os processos e verificamos que ela é uma matriz escalonada. O meu posto igual a 3. Chama-se nulidade de uma matriz A a diferença do número de colunas da matriz A menos o posto de A. Isto é, quantas colunas nós temos nessa matriz? 1, 2, 3, 4. Qual que é o posto dessa matriz? 3. Portanto, a nulidade de uma matriz é igual a 1. Tá ok? É igual a 1. Porque eu tenho 4 colunas, menos o meu posto que é 3, igual a 1. Tá ok? E agora, pessoal, nós conseguimos classificar, ó. Então, o que é meu SPD? Quando o posto de A for igual ao posto de C, que for igual a N. Ué, mas o que é isso? Então, consideremos um sistema linear de M equações e N incógnitas. M representa o número de linhas e N o número de colunas. Sendo PA o posto da matriz incompleta. Lembra lá o que é uma matriz incompleta? Quando nós montamos uma matriz apenas com os coeficientes das variáveis. Não colocamos o termo independente. Então, PA, o posto da matriz incompleta. E PC, o posto da matriz completa. Então, se o posto de A é igual ao posto de C, que é igual a N, isto é classificado como um sistema possível determinado. Tá bom? Então, o sistema é possível determinado se somente C. Quem que é N? N, portanto, é a nulidade. É a diferença do número de colunas da matriz A menos o posto. Então, N é o número de colunas, tá bom? N é o número de colunas. O sistema é possível indeterminado se somente C.
os postos da matriz incompleta com a matriz completa é menor do que o M. Agora, se os postos são diferentes, automaticamente o sistema ele é classificado como um sistema impossível. Tá ok? Aqui nós temos então um exemplo. Eu tenho a minha matriz completa que eu considerei todos os coeficientes de x, y, z e acrescentei os termos independentes. Então ela se tornou uma matriz completa. É feito o processo, nós identificamos que o posto de A é igual ao posto de B, que é igual ao número de linhas. Isso significa então que esse sistema é um sistema possível e determinado. Quando eu encontro esse resultado aqui, pessoal, esse resultado, automaticamente ele já é a solução do meu sistema. 8/3 vale x, 4/3 vale y e 1/3 vale z. Eu aconselho então você parar o vídeo, resolver esse sistema de acordo com os critérios, encontrar a matriz completa, a matriz incompleta e encontrar a matriz escalonada, tá ok? Nós temos mais alguns exemplos e aqui, ó, segue esse exercício resolvido que ele explica passo a passo. Ele te explica passo a passo a encontrar aí no caso o posto da matriz incompleta, o posto da matriz completa, tá ok? E encontrar aí o valor de M. E classificar em um sistema possível determinado, sistema possível indeterminado e um sistema impossível, tá bom? E aí na sequência então vem os exercícios. Eu vou parar por aqui e na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos resolver os exercícios. Um grande abraço, fiquem com Deus, bom estudo, boas aulas e até a próxima.